Hello, guys! Vamos então à nossa revisão do conteúdo, né? Vamos iniciar aqui a nossa aula de recuperação. Então, o primeiro conteúdo que eu quero revisar com vocês é a respeito dos passive reporting verbs. So, we have this kind of verbs that reporting the things. Ou seja, você tem, né, reported verbs, que são os verbos que normalmente são utilizados na voz passiva, certo? Então, você tem aqui a estrutura, né, de sujeito, a voz passiva mais infinitivo. Ou você pode ter o pronome it, a voz passiva e a oração. Você também pode ter a estrutura de sujeito, a voz passiva, mais to have e past participle, ok? Vamos então verificar com mais detalhes. Deixa só a página carregar. Vamos voltar para carregar novamente. Vamos lá. Vamos então. Passive reporting verbs. We can use passive reporting verbs in two ways. Aí você tem aqui duas formas de uso desse tipo de verbo. Com sujeito, aí você usa a forma passiva do reporting verb e infinitive. Vamos verificar. Green variables are known to reduce pollution. Então, você vai utilizar a estrutura de passive voice, né? Tem aqui o verbo to be e em seguida o verbo no particípio passado. Outro exemplo. It mais passive form of reporting verb mais o that. Exemplo. It's known that green vehicles reduce pollution. When we are referring to an earlier action. Então, quando você está se referindo a algo que aconteceu antes. It's known that green vehicles reduce pollution. Aí, em seguida, você tem quando uma situação acontece antes, né? Acontece com antecedência. A teenager is believed to have designed that travel app. Combustion engines are known to have caused a lot of air pollution. Ok, guys? Então, esses são os reporting verbs. Reduced relative clauses. In a reduced relative clause, we leave out the relative pronoun when it's the subject of the relative clause. We also leave out the verb to be, and we change the main verb to a participle. We can't form reduced relative clauses when the relative pronoun is the object of the relative clause. Então, uma reduced relative clause é uma oração, ok, subordinada, que é feita através do quê? Do uso de um pronome relativo. Esse pronome relativo pode ser who, that, whose, which. E no caso, quando você faz uma reduced, esse pronome relativo ele está subentendido. Ele não aparece na frase. Vamos verificar os exemplos. The man speaking on TV is my uncle. O homem que está falando na TV é meu tio. Aí vem a reduced relative. The man
Who is speaking on TV is my uncle. Note que na reduced você tem o uso do ing, tá? Ao invés de você botar who is speaking, você vai omitir esse who is speaking e só vai aparecer o verbo speaking na sua reduced, tá? Já está subentendido esse who. A woman carrying a heavy bag got on the train. Então já está subentendido que é who was carrying. People entering the city are encouraged to use public transport. Então, people who enter the city are encouraged to use public transport, tá? Nesse caso, também está subentendido que é alguém que entrou. Por isso que houve o uso de ing, para poder você omitir esse pronome relativo. So, reduced relative clauses can use either a present participle, no exemplo speaking, or past participle, no caso made. We use the present participle when the meaning is active, and the past participle when the meaning is passive. Então, quando você estiver utilizando a voz ativa, você vai usar o ing. E quando você estiver utilizando a voz passiva, você vai usar o verbo no particípio passado. Exemplos. People entering the city are asked to use public transport. People who enter. Aí depois. Active meaning. The man speaking on TV is my uncle. Passive meaning. Electronic goods made at China are very reliable. Indirect questions. When we make an indirect question, we introduce the question with an express, such as can, could, tell me, do you know, have you got an idea, would you mind telling me, what, or can you remember? São exemplos de que você pode fazer. Vamos verificar. Have you got an idea when rush hour starts? Could you tell me how much a return ticket costs? Então, indirect questions don't have the same word order as direct questions. They have the same word order as positive statements, ok? Então, what's the time, né? Que horas são? Aí você pode perguntar de uma forma indireta. Could you tell me what the time is? Note que o verbo vai para o final da frase. E aqui ele está na frente do sujeito, que é the time. Ok? Aqui temos we don't use an auxiliary verb in indirect questions. Então, você não vai ter o uso de verbo auxiliar numa pergunta indireta, porque vai estar escrito de uma maneira como se fosse numa frase afirmativa. Exemplo. How do you pronounce this word? Aqui está uma pergunta direta, indireta. Could you tell me how you pronounce this word? Ok? Em perguntas de yes e no, você também vai utilizar esse esquema, né? Has the film finished? Aí vem a pergunta indireta. Can you tell me if or whether the film has finished? Né? Então, nesse caso, você tem o uso das perguntas indiretas, ok? Conseguimos aqui fazer uma review rapidinho do conteúdo, né? De reduce. Vamos então agora para o capítulo 10. Deixa eu só colocar a página aqui, página 92. Se eu não me engano, deixa eu ver. Lembrando que todos os exercícios do livro já foram corrigidos, hein? Deixa eu ver aqui. Ou seja, caso ainda reste alguma dúvida, né? Você ainda tenha dúvidas sobre o assunto, tem como você verificar nas aulas que a gente deu, na revisão que eu dei para P2 também.
Vamos aqui, então, para finalizar, né? Linkers. We use linkers to connect ideas in a logical way. Então, os linkers, resumindo, são as palavras que utilizamos para fazer o quê? Para fazer a conexão de ideias. Nós temos o if, unless, provided that, as long as, para indicar uma condição. É aquele famosinho a não ser que. Aí temos aqui, the race will go ahead unless it rains. Ou seja, a corrida vai seguir em frente a não ser que chova, ok? Temos as expressões de adição, and, also, to, in addition, furthermore, what's more, and as well as, né? O and é o mesmo que o e, né? Que a gente usa para adição em língua portuguesa. Tem also with to, que é o também. In addition, né? Fazendo adição de algo. Temos esse furthermore, que é o famosinho além disso. What's more também tem o mesmo sentido de além disso. As well as também vai ter esse mesmo sentido de além disso, né? O assim que, certo? Dando esse suporte de acréscimo. Temos aqui, furthermore, they are always late. As well as being dirty, the trains are often late. Temos também aqui, né, o uso de outras expressions para indicar exemplos, para ilustrar uma ideia. For example, for instance, like, such as, né, que é no sentido de por exemplo, desta forma e etc. Você também tem os que indicam contraste, né? Although, even though, despite, in spite of, however, nevertheless, and whereas. Todos eles nós já estudamos. Ok? E é isso. Referente às perguntas diretas e indiretas, eu já mostrei para vocês. E temos os phrasal verbs, né? Que são os verbos formados por duas ou mais partículas. Esses verbos, esses phrasal verbs, eles são, né, formados pela união do verbo com um advérbio ou verbo com uma preposição, ok? E existem vários tipos. Temos os phrasal verbs that are non-separable e separable. Os non-separable são aqueles que não podem ser separados. E os separable são os que podem ser separados através do objeto. O objeto pode intercalar, pode ficar entre o verbo e a sua partícula, que pode ser uma preposição ou um advérbio, ok? Concluindo aqui, então, a explicação do conteúdo referente à nossa aula de recuperação. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, tá? A respeito desse conteúdo, é só me mandar mensagem, tá, gente? Não guarda dúvida para você, ok? Vamos fazer aqui 2 exercícios só para relembrar. Primeiro, write the questions for the bold answers. Na primeira ficou, what are you thinking about? I'm just thinking about what to do this weekend. Outra pergunta, how many people came to the play? Why did he move to London? How long have you been working here? São outros tipos de perguntas, né? Lembrando que o verbo auxiliar, ele sempre fica na frente quando você faz uma pergunta. Olha só esse exemplo aqui que interessante. No 7 nós temos Where did you go last Saturday? Onde você foi no último sábado. Note que o verbo auxiliar did aparece e ao lado você tem o verbo go, né? Que é o verbo ir. O verbo está na sua forma natural, porque tem aqui, né, a presença do verbo auxiliar did. Mas aqui na pergunta de baixo está Who lent you a pen? Nesse caso, você formou uma pergunta com um pronome relativo. E por esse motivo, teve como conjugar o verbo no passado e assim não houve a necessidade de acrescentar, né, o verbo auxiliar. Não é interessante?
Temos aqui alguns separable e non-separable, né, phrasal verbs ou inseparable phrasal verbs, né? Então aqui temos broke down, não separa, tá? Ele não tem como separar, é inseparable. Temos o look up, ele pode ser separado, é separable. Temos aqui o turned out, inseparable. Temos o make out, que é separable, e temos o fill out, que é separable também, pode ser separado. Ok, guys? Finalizando então aqui a nossa aula de recuperação. Espero que vocês consigam, tá? Recuperar a nota de vocês. Good luck! See you!